Muito bem, então vamos retomar o nosso estudo aqui, discutindo um pouquinho como colocar a mão na massa, como fazer divulgação científica. Então, a primeira coisa que eu vou abordar é qual é o público que eu quero atingir. Percebam que o que é bom para um certo público, adultos, por exemplo, pode não ser adequado para outro, adolescentes ou crianças. Então, a gente tem que ter em mente que não é importante tentar falar para todo mundo ao mesmo tempo. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Tem aqui uma foto aqui falando da Gabriela Bailas, também conhecida como Bibi Bailas, né? Ela é uma física de partículas que começou a fazer divulgação científica, hoje ela fala de tudo quanto é coisa, né? Mas ela está voltada, ela se especializou num público muito especial, né? Um público de adolescentes e jovens que se interessam aí por conhecer o mundo, conhecer coisas diferentes. Enquanto que o outro aqui que eu estou mostrando para vocês, esse outro canal, é um canal do YouTube que se chama Óculos de Cientista, é claramente voltado para pessoas interessadas em olhar para a ciência sob a visão, sob a ótica dos cientistas. Aqui eu vou falar um pouquinho de um canal que eu administro e do seu parceiro no TikTok, né? O canal, ele é voltado, são vídeos aí de 10, 15 minutos, às vezes um pouco menores, ele é voltado para um público interessado em aprender os conceitos mais básicos. Mas o TikTok é voltado lá para os adolescentes para ver se eles passam a se interessar e vir aqui no canal entender explicações, né, que são um pouquinho mais complexas e não de uma forma tão rápida. Então, também, a outra coisa importante é, além de escolher o público, né, saber o que é que esse público já sabe, qual é o interesse que tem por trás disso, o que é que esse público pensa sobre determinado assunto. Também é importante saber por que o público precisa saber de um assunto. Vai mudar a vida deles? Vai melhorar a vida deles? Então, por exemplo, no caso da vacina, né? Claro, melhora, né? Porque as pessoas que não se vacinam, porque acreditam aí em fantasias, acreditam aí em dogmas religiosos, acreditam aí em coisas que não são científicas, essas pessoas podem se dar mal, né? Então, de fato, entender e ter uma percepção clara sobre o assunto pode sim melhorar a vida de todo mundo. Então, algumas pessoas que se dedicam à divulgação científica, antes de se embrenharem no tópico, elas fazem enquete com os leitores para descobrir o que é que os leitores de fato sabem sobre um determinado assunto. A outra coisa que é muito importante é avaliar se o assunto é pertinente para o dia a dia. Não necessariamente as pessoas têm que se voltar só para assuntos de interesse do cotidiano. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? 2 vídeos que fiz lá no canal Mulheres na Ciência, mais ou menos na mesma época. Um fala sobre o forno de micro-ondas, né? Será que destrói as vitaminas? Como é que ele funciona? E o outro fala sobre evolução estelar, né? Eu falei no começo aqui desse nosso módulo, lá na aula 1. Olha o número de visualizações que cada um desses vídeos tem, são vídeos que foram feitos na mesma época, né? Um deles despertou um interesse muito pequeno, enquanto que o outro despertou um interesse muito grande, porque de fato é um assunto que faz parte do cotidiano. A outra coisa importante é a gente usar imagens e evitar linguagem super especializada, né? Muitas vezes a linguagem muito especializada não atinge o leigo, e às vezes até pode parecer pedante, né? Ou ofensiva. Então, se a gente conseguir trazer a nossa linguagem para um nível mais próximo do que todo mundo entende, melhor. O outro exemplo que eu quero dar aqui é de alguém que ficou super famoso aí nessa época de Covid, que é o Átila Yamarino, né? Então, ele tem aqui um canal no YouTube, tem blog, tem Instagram, fala de várias coisas, né? E ele, apesar de ser um biólogo, ele tem esse cuidado de tentar levar os assuntos, são assuntos pertinentes para o dia a dia, né? Todo mundo aí, nesses últimos 2 anos, passou a vida interessado em saber quando é que a pandemia vai acabar, como é que a gente consegue lidar com ela. Então, além de ser um assunto pertinente do dia a dia, ele ainda utilizou uma linguagem acessível para todo mundo. Aqui um outro exemplo, é um outro vídeo que também tem lá no canal Mulheres da Ciência sobre máscaras de proteção antivirais. Percebam que o assunto por trás é nanotecnologia.
Então, foi um jeito de trazer um assunto de ponta, cientificamente falando, né? Aplicações na tecnologia dos materiais nanométricos, na escala de 10 a menos 9 do metro, para algo do dia a dia, que são as máscaras que todo mundo teve aí que usar, né, por um tempo. Por fim, será que o assunto é notícia? Então, a gente tem que avaliar a importância de um resultado para saber se ele vai ser suficiente para transformá-lo em notícia ou não. Por exemplo, né? Então, aqui também 2 assuntos. A sonda Perseverance, da NASA, chegou a Marte com a missão de buscar vestígios de vida. Esse assunto, que aconteceu lá no começo de 2021, chegou na imprensa, foi para a televisão, todo mundo viu essa sonda pequenininha se mexendo lá no terreno de Marte. Foi um assunto falado. Por outro lado, mais ou menos na mesma época, um telescópio chamado NICER, que foi lançado em 2017, ele começou a mandar os primeiros dados sobre o tamanho desses objetos compactos, né, que a gente chama de estrelas de nêutrons. Lembra lá no comecinho, na primeira aula, que eu falei de evolução estelar e como é que a vida das estrelas termina? Então, alguns desses cadáveres estelares, ou zumbis estelares, porque a vida termina, mas não muito, que são as estrelas de nêutrons, são objetos que têm um raio da ordem aí de 10 a 13 quilômetros, né? Percebam que eu medir esse raio de um objeto que está lá longe não é nada trivial, então existem técnicas de captação de raio-x para que isso esteja feito. Mas isso também é um assunto muito importante para os cientistas. Chegou na mesma época, mas não atingiu aí os grandes meios de comunicação. Por quê? Apesar do resultado ser muito importante, ele não é suficientemente interessante, talvez, para captar a atenção do público em geral. O outro aspecto tem a ver com emoções. Quando a gente faz divulgação científica, quais emoções a gente vai conseguir despertar, né? Lembre-se que a emoção é o sal da comunicação, né? O sal aumenta o sabor, né? Melhora o sabor da comida. Não muito, né? Sal em excesso faz mal para a saúde. Mas o que a gente sabe é que a comunicação entre cientistas ela é completamente neutra, completamente desprovida de emoções. E aí tenho aqui um artigo que eu publiquei em 2021, né? Broken SU6 Symmetry and Massive Hybrid Stars. Completamente é aquilo. O assunto é bem delimitado, sem grandes alardes. E aqui, na sequência, eu vou botar aqui algo que eu achei na internet, né? Falso, claro. Método Quantum Bio. A energia humana vibracional, pensamentos, palavras, ideias, a música afetam a estrutura molecular da água. Imagina, como se a estrutura da água ficasse sensível ao que estivesse tocando no ambiente, né? Coisa completamente maluca, mas cheia, né, de palavras que se referem a emoções humanas. Então, na comunicação com o público, muitas vezes a qualidade dos dados não é suficiente, né? Pode não ter significado nenhum se a gente não conseguir ressignificar ou inserir o assunto no cotidiano ou coisas desse tipo. E as pseudociências, como eu já mencionei, abusam desse apelo emocional, né? Cura, medo, blá, blá, blá. Por isso, existem vários sites de verificação de notícias ou de verificação de conteúdos que podem ser utilizados quando as pessoas tiverem dúvidas. Então, eu estou aqui mencionando um, que é o Verifísica, que é um site que está lá na página da Sociedade Brasileira de Física, mas existem outros. Por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existe um site que se chama Pergunte ao CREF. Também, então, as pessoas podem perguntar assuntos ligados, nesses 2 casos, à física e saber se as coisas são verdadeiras, se são falsas. Então, nesse caso que eu estou mostrando aqui, o assunto era emoções humanas são capazes de alterar a estrutura de cristais de água. Imagina que as emoções humanas vão alterar a estrutura da água, né? Conclusão, a afirmação é completamente falsa. Se vocês quiserem ler sobre o que tem por trás disso, podem ir lá dar uma olhadinha no site. Bom, então a gente tem que escolher muito bem a mensagem que a gente quer passar e o quanto ela pode ser simplificada para atingir a pessoa que é leiga. Portanto, a gente precisa avaliar custo-benefício, né? Se a simplificação significar que a mensagem vai ser distorcida, a gente não pode avançar mais, né? Porque aí a gente entra, né? Acaba explicando algo que não está correto. Por outro lado, se não for suficiente, né, a simplificação para passar a mensagem, talvez o uso de analogias
posso ajudar, que foi o que eu falei lá na primeira aula, quando eu mencionei, por exemplo, o Big Bang, né, com uma explosão que acontece dentro de uma causa. A outra coisa que se pode fazer, que o Carl Sagan fez muito, foi transformar a informação numa história. Então, isso faz com que a gente transforme uma discussão científica em algo que vai ser um pouquinho mais concreto para o público leigo, né? Ou ainda, a gente consegue transformar o que a gente quer falar naquilo que a audiência consegue, né? Ou tem interesse em escutar. E aí, um exemplo desse é esse livro aqui, chamado Os Dragões do Éden, que foi escrito por Carl Sagan, que ganhou o prêmio Pulitzer, e é uma obra super interessante, né? E aí fica a recomendação, não é o único, né? Ele fez outros livros nos quais ele transformou o conhecimento científico numa história, o que fica mais palatável. Bom, por fim, quando a gente tem dificuldade em fazer isso, a gente ainda devia utilizar os jornalistas, né? Eles têm um modo diferente de ver as coisas, né? Eu já disse aqui que o cientista sempre diz que quanto mais sei que não sei. Então, ele está sempre em busca não de uma resposta imediata, mas às vezes até de mais perguntas. Mas os jornalistas, em geral, estão esperando que a ciência produza respostas e certezas, né? Então, enquanto que a ciência, em geral, vai lá produzindo mais perguntas, os jornalistas querem as respostas. Então, essa conversa pode ser muito boa para divulgar o que a gente quer, né? Ou o que já tem consenso científico. Então, é importante aprender a aceitar a visão dos jornalistas, porque eles podem, sim, ser grandes aliados. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Tem aqui a revista Pesquisa da FAPESP, a Scientific American, tem a Scientific American Brasil, que é em português, né? Também muitas vezes escrita por jornalistas ou escrita por cientistas, mas revista por jornalistas. Tem a revista Questão de Ciência, e é ligada ao Instituto Questão de Ciência, também em geral, os textos são escritos por cientistas, mas eles são revistos, né? É feita uma revisão cuidadosa por jornalistas, que fazem a filtragem aí do que fica fácil de passar ou não. E tem as TVs, né? Então, a gente também pode contribuir, se a gente não for capaz de se envolver com divulgação científica, ou não quiser se envolver com divulgação científica, a gente pode contribuir divulgando trabalhos de qualidade. E aí tem 3 excelentes canais, né? Claro que o custo desses programas é altíssimo, não é um custo aí para qualquer um fazer, mas fica aqui a dica, né? Que tem coisas excepcionais dependendo do assunto que seja de interesse, né? Então tem o National Geographic, tem o Discovery Channel, tem o History e assim por diante. Bom, para tentar terminar essa nossa história, eu queria mostrar aqui para vocês um estudo que eu fiz, né? Dei uma olhadinha no Spotify sobre as listas dos podcasts mais ouvidos em 2020. Eu não fiz em 2021, mas se a gente fizer isso para 2021, eu garanto que o resultado vai ser muito parecido. E o primeiro deles, pasmem, é horóscopo. Certo? Horóscopo. E aí, por causa disso, eu me dediquei a fazer uma série, Astrologia versus Astronomia, explicando várias coisas fundamentais para que as pessoas percebam por que o horóscopo é uma aberração. Né? A primeira delas é que o zodíaco não tem 12 constelações, já de cara tem 13, né? Tem Ofiuco, e ninguém nunca ouviu falar de alguém do signo de Ofiuco, né? E por aí vai, quais são os movimentos da Terra, por que esse zodíaco não é sempre igual, por que as constelações, quando o Sol, né? Ou quando a Terra cruza esse arco zodiacal, por que o tempo não é sempre o mesmo para cada uma das constelações, como no horóscopo, e por aí vai, né? Como é que a gente sabe a distância das estrelas? Aí teve uma professora que filmou isso especificamente para mim, que é uma astrofísica. Depois discuti metodologia científica, algumas coisas que eu discuti aqui com vocês, e no final, por que a astrologia é uma pseudociência, né? Enfim, se depois de tudo aquilo as pessoas ainda quiserem acreditar em horóscopo, como eu disse, pelo menos vai ser um crente mais bem instruído. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui esse nosso mini curso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu vou falar agora 3 frases aí que são importantes, né? Espero que fiquem aí gravadas na mente de vocês. A primeira é do Carl Sagan. Ele diz o seguinte:
Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências. Baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Bom, em função do que ele disse, aí vem uma frase minha, né? Por isso, quanto mais cedo começar o letramento científico, maiores as chances que temos de criarmos pessoas que pensam ao invés de pessoas que creem. E esse trabalho precisa começar bem cedo, sabe? Lá no ensino fundamental. E não é impossível. E por fim, uma frase do Einstein, né, que disse em algum momento que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos que ficaram até aqui. Espero que esse mini curso tenha sido útil aí ao longo dos estudos e da carreira de vocês. Obrigada!